Olá, bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aí do outro lado, que vão estar entrando para escutar uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nessa manhã de quinta-feira abençoada, preparada, né, pelo Senhor para nossas vidas. Grande é o Senhor, digno de toda exaltação, todo louvor, e toda a honra e toda a glória seja para Ele. Vou estar aguardando um pouquinho vocês entrarem, para eu possa dar início à palavra do Senhor nessa manhã. Fiel é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela cumpre sempre a sua vontade, o seu querer na vida de cada um que vão estar escutando a mensagem do Senhor nessa manhã. Uma mensagem que vai edificar a nossa fé, uma mensagem que vai nos fortalecer e vai nos dar direção para o caminho da vida, né? Para o caminho, né, que Jesus nos preparou para cada um de nós seguirmos, né, em direção ao alvo que é o céu. Aleluia. Nessa manhã eu vou estar falando sobre o livro, né, o livro de João, que diz assim, João, do capítulo 10, do versículo 1, sobre Jesus, que é o nosso pastor. Então, Jesus é o pastor das ovelhas, né? É o meu pastor, é o seu pastor. E Jesus quer que andemos no seu caminho. Esse caminho que vai te conduzir a ter vida e vida com abundância na presença dele. Amém? No versículo 1 do capítulo 10 de João, diz assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus diz ainda mais no versículo adiante, do versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Se essa abundância, né, tem somente na presença de Deus, tem somente em Jesus, por que procurar, né, outro caminho, que você sabe que outros caminhos só leva à perdição, à destruição, né, a você ser enganado pelo inimigo. Então, Jesus nessa manhã quer ser o nosso pastor. E Ele quer que a gente venha focar nossos olhos na palavra, obedecer, seguir, para que a gente venha aprender a cada dia. Eu e você temos que aprender a cada dia, obedecer a voz do Senhor, em seguir a sua vontade, a sua verdade, para sairmos daquilo que não está agradando ao Senhor. Aleluia. No versículo 11, ele diz, Jesus diz, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus dá a vida dele, já deu, né? Porque ele ressuscitou para nos dar vida. Então, o Filho do Homem, que é Jesus, ele ressuscitou para nos dar vida, e vida com abundância. Olha no livro de João, continuando no livro de João, do capítulo 3, do versículo 16, diz assim, 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a promessa do Senhor, para todo aquele que nele crê. Então, se toda pessoa que crê no Senhor, né, não vai perecer, mas sim vai ter vida eterna.
porque essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. No versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tornou dizer a primeira vez no versículo 15 e no versículo 16. Ele tornou dizer, mas tenha vida eterna, no versículo 15 e no versículo 16, mas tenha vida eterna. Ele reforçou no versículo 15 e no 16, para que tenham vida eterna, para que não pereça. Aleluia! Então Jesus não tem prazer na morte do ímpio, mas Jesus tem prazer daqueles que se arrependem para que venha ter vida na presença do Senhor. E na presença do Senhor é o lugar que Deus escolheu para a gente estarmos. É aonde? Na igreja, para congregarmos. Amém? Indo para o livro de Salmo. No livro aleluia, louvado seja Deus. Salmo 23 fala sobre o Senhor ainda, né? O Senhor que é o nosso pastor. Aleluia. O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Por quê? Porque Ele sempre vai suprir a nossa necessidade. Vai suprir a nossa necessidade aonde? Em que área? Na nossa vida espiritual, primeiramente. Na nossa vida familiar. E as demais áreas. Porque no livro de... aleluia, louvado seja Deus. No livro de Mateus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. No livro de Mateus, do capítulo 6, diz assim, ó. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. No versículo 10, diz assim, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o versículo 11. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a honra e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Voltando para o livro de Salmo, do capítulo 23, diz que Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Então, Jesus vai suprir a nossa necessidade de acordo com a vontade dele, como está escrito no livro de Filipenses 4:13. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então Deus vai nos fortalecer a cada manhã. Porque vamos estar colocando a nossa confiança onde? No Senhor. E na sua vontade e na sua palavra. E Deus não vai deixar com que aqueles que acreditam, que crê, vão ser envergonhados. Porque o Senhor vai nos refugiar. Como está escrito no versículo 5 do capítulo 23 do Salmo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. No versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o melhor é na presença de Deus. O melhor é na casa do Senhor. Assim vamos ter abundância de dias. Então, se ficarmos em casa prostrado, com medo de sair, porque, querendo ou não, você tem que sair, né? Diante dessa pandemia, você tem que sair, você tem que comprar.
né? Tem que fazer feira, você tem que ir no banco, sacar dinheiro, você tem que ir na rua, resolver alguns problemas, alguns pagamentos, algumas dívidas, você tem que cumprir com seus deveres, sua obrigação. Então, não é na igreja que vocês vão se contaminar. A igreja é um lugar que Deus preparou para a gente congregarmos, porque se aproxima aquele grande dia que é a volta de Cristo. Então, Jesus quer nos encontrar na presença dele, buscando a ele em espírito e em verdade. Temos que ser adorador do Senhor, para adorar a Deus em espírito e verdade, em momentos bons e momentos ruins, em momentos de bonança e em momentos de difícil, de crise que estamos passando nesse momento. Tem muita gente que precisa ser alcançada, mas para ser alcançada precisa estar na presença do Senhor, para Deus suprir a sua vontade, o seu querer. Aleluia? É assim que Deus faz com aquele que obedece à voz do seu pastor. Então, o pastor é Jesus, mas, né, abaixo do pastor, que é Jesus, tem um pastor homem que Deus colocou para estar no altar para interceder por nossas vidas. Então, se você tem ou você tem um pastor, ou você está indo para a igreja, visitando, ou não está congregando, né, continuamente, você precisa colocar os dias na semana para você congregar, para você se alimentar da palavra, ir para a igreja, se fortalecer, para edificar a sua fé. Porque você em casa vai se esfriar. Querendo ou não, mesmo que você venha meditar na palavra em casa, venha orar em casa, venha adorar a Deus em casa, temos que congregar para a gente se fortalecer espiritualmente. Porque vai ter, né, pão que vai nos fortalecer, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Então vai ter pão, vai ter sustento, vai ter renovo espiritual para nossas vidas através do pastor que vai estar ali em cima do altar, né, ministrando a palavra para nossas vidas. Porque somente na igreja que a pessoa que está indo, que está se fortalecendo, vai receber, né, a salvação, vai receber a edificação, a transformação, a libertação das cadeias correntes. Porque, na verdade, pessoas que estão amarradas pelos espíritos, elas são libertas através de jejum e oração. Então, o pastor está preparado para colocar a mão na cabeça da pessoa que está carregada, para as algemas que estão nos braços, nos pés, ser solta. E ela confiar no Senhor, continuar firme, congregando, se alimentando, para as cadeias de vez ser destruídas da vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai dar lugar ao Senhor. Então vai resistir a tentações do mundo para estar na presença de Deus, para a cada dia saber e reconhecer que ele sem Deus não vai para lugar nenhum. E eles fora da presença de Deus, fora da casa do Senhor, não vai se firmar no caminho do Senhor. Porque uma casa, a nossa vida, a sua vida, se não estiver edificada sobre a palavra, será destruído, será derrubado. Porque uma casa sem alicerce, ela cai. Sua vida, minha vida, sem estar edificada sobre a palavra, vai ser como destruída, porque não está alicerçado, não tem um alicerce. Se minha vida está alicerçada na palavra, eu vou se alimentar dela, ela vai me sustentar, ela vai me dar direção, ela vai me libertar, ela vai me transformar, vai aumentar a minha fé. Aleluia? Então é isso que Deus quer, que sua fé seja alimentada, que minha fé seja alimentada através da palavra do Senhor. Então, você não vai ser enganado, você não vai ser destruído. Então, tudo que o diabo quer é que você não conheça a palavra, não conheça o autor da sua fé, que é Jesus. Então, esse momento que estamos passando é momento difícil, é momento de perca, é momento de destruição, é momento de violência, é momento de briga. Então, isso tudo é uma consequência que o inimigo coloca dentro da família, para você perder a paz, perder a esperança, ter pensamento de suicídio, desejo de morrer, né? Pensamentos que vai te levar ao fundo do poço. Então, tudo isso o inimigo trabalha e ele cria uma circunstância, ele cria um meio para você, né? Pensar, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim.
Eu agora tô sozinho. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão e agora eu tô sozinho. Mas a melhor companhia é do Senhor. Ele te sustenta no dia mau, em meio à perca, em meio à destruição, em meio a crises. Ele vai te sustentar. Se você colocar Jesus como seu amigo, como seu pastor, e você confiar na palavra, você se alimentar de dia e de noite, como está escrito no livro de Salmo. Salmo do versículo 1. Fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é os escarnecedores? É aqueles que escarnecem, né, da verdade, da palavra do Senhor. Aqueles que não dão crédito, que não confiam. Mas se você confiar na palavra do Senhor, com certeza a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Porque o projeto do Senhor é salvar você e a sua casa. E não deixar a sua casa se afundar. Como tem muitas pessoas se afundando na cachaça, na droga, na prostituição. Tem pessoas se afundando. Por que se afunda? Porque não conhece Jesus. Porque se abrir os olhos e conhecer a palavra, conhecer a Cristo, e conhecer o Senhor, confessando os seus pecados, confessando os seus erros, tudo aquilo que tem te afastado, que você não tem conseguido se aproximar de Deus, você vai experimentar uma nova vida, uma nova história na presença do Senhor. Porque o Senhor tem uma nova vida, uma nova história, né? Para escrever para a sua vida na presença dEle. Jesus é assim. Jesus, quando entra, ele faz a mudança. Né? Ele faz acontecer a transformação na vida daquele que quem crê. De quem crê. Aleluia. Dando continuidade. Versículo 2. Antes tem o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então Jesus quer que a gente venha fazer o quê? Venha meditar na palavra dele de dia e de noite. Porque você não vai ter tempo para falar de A, de B, de C. Você não vai ter tempo, né, para se misturar com aqueles que não quer conta com Jesus, porque temos que viver a verdade, temos que entrar pela porta, né? Tem que entrar pela porta, porque Jesus é a porta. Jesus, ele veio com essa promessa de você entrar pela porta para ser salvo, para ser livre da condenação eterna. No versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai prosperar quando você confiar no Senhor e quando você meditar na palavra dele. Você vai prosperar na sua vida espiritual, na sua vida familiar, né? Na sua vida financeira, familiar, sentimental, em todos os aspectos, em todas as áreas. Então você vai prosperar, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de prosperar a sua vida e a minha vida. Não são assim, no versículo 4, não são assim os ímpios. Olha o que Deus diz, os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, qual é o caminho do ímpio? É aquele que não quer dar lugar à palavra do Senhor, aquele que não quer se alimentar da palavra do Senhor. Então, Jesus fala, tem um caminho para o ímpio e tem um caminho para o justo. Então, o caminho do justo, o justo que anda na presença do Senhor, vai florescer, vai prosperar na presença do Senhor, vai florescer, vai prosperar na casa do Senhor. E o ímpio, que não quer conta com a palavra, que não quer conta com a presença, não quer se aproximar de Deus, não quer congregar, ele vai ser destruído, porque ele está plantando. Enquanto você não abrir os olhos para enxergar o que Deus tem para você na palavra, você vai continuar perdido. Porque Satanás trabalha nesse objetivo de colocar uma escama nos seus olhos e você não enxergar a luz da palavra. Em João do capítulo 8,
João do capítulo 8, do versículo 12, Jesus fala bem claro que ele é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem andar na presença de Deus vai ter luz, vai ter vida, né? Esse caminho é o caminho que Jesus escolheu para você seguir, para eu seguir, para termos a luz da palavra em nossa vida, em nosso caminho. Então, você não vai andar mais em treva. Quando você conhecer a Jesus, você vai andar na luz. E as trevas vai desaparecer da sua vida. E a escravidão vai soltar a sua vida. A escravidão que te aprisiona, que te leva a viver aprisionado, preso na dependência de remédio controlado, que leva você a viver em pânico, com medo, né? Com medo de tudo, de todos, achando que nada vai dar certo para você. Mas Jesus fala: vai dar certo para você quando você abrir seus olhos para meditar na palavra do Senhor. Então, é a verdade que liberta. João 8,32 fala muito claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Se Jesus é a verdade, por que se enganar contra o caminho? Por que se enganar? Se Jesus é a verdade que liberta. E o 32 e o 36 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele é a verdade, e além de ele ser a verdade, ele é o Filho que vai te libertar. Então, hoje, abra seus olhos para contemplar a vontade do Senhor para a sua vida. E você viver aquilo que Deus tem para você e para sua família. A promessa do Senhor é que você e sua casa servirá ao Senhor. Então, você sabendo, né, dessa verdade, você vai lutar. Então, lute em oração, dobre o seu joelho, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, peça ao Senhor: meu Deus, me ajude, eu quero te conhecer, eu quero abrir meu coração para o Senhor, eu quero que o Senhor habite dentro de mim, faça morada. Eu não aguento mais sofrimento, eu não aguento mais viver uma vida, né, que eu mesmo estou me sentindo mal, me sentindo vazia. Então, quando você tem a presença de Deus na sua vida, você vai se preencher, porque a palavra de Deus vai te preencher, vai te fortalecer. Amém? Louvado seja Deus. Deus é assim. Ele não quer que venhamos viver uma vida de pecado, porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, Ele te ama. Ele te ama. Mas ele não ama o pecado, né? Mas ele te ama, porque ele ama o pecador. Mas esse pecador, que somos nós, temos que viver uma vida como de se arrepender a cada manhã. Porque a cada momento que a gente acorda, temos que acordar no pensamento: Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, a minha iniquidade e tudo aquilo que me afasta do Senhor. Porque o inimigo não para de trabalhar, o inimigo não para de matar, de roubar, de destruir. O inimigo não para de colocar depressão, de colocar ansiedade, de colocar medo, pânico, desejo de suicídio. O inimigo não para. Então você tem que despertar, falar: meu Deus, eu vou te buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu vou te buscar nessa manhã, eu vou te buscar à tarde, eu vou te buscar à noite, mas não importa a hora do dia. Busque o Senhor, mas não se canse de buscar a face do Senhor, porque Jesus está às portas e fala: eu sou o grande eu sou, viu? E estou falando contigo nessa manhã. Abre a porta da tua casa, deixa eu entrar e vou cear com você, vou cear com sua família. Vou preparar o banquete da vida eterna, da salvação. E você não vai viver mais escravizado pelo mal. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Então temos que acreditar que Jesus vai te libertar. Você que já está liberto, glorifique o Senhor e continue se arrependendo, continue firmando o seu caminho na presença do Senhor. Você que ainda não está liberto, que não conhece a Cristo, né? Se entregue ao Senhor. Se entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E Deus trabalha dessa forma. Eu vou pro livro de Marcos. Olha o que Marcos fala muito claro aqui, ó, sobre o arrependimento, sobre aqueles que querem seguir a Cristo, que querem morar no céu. Olha só, no livro de Marcos, do capítulo 16, do versículo 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, é Jesus que fala. Quem crê, for batizado, será salvo. Se você crê em Jesus e se batizar, não querer mais aceitar esse mundo para sua vida, né? Não querer mais viver uma vida que você sabe que não está agradando ao Senhor, e você passar a servir a Ele, você vai ser salvo. Mas se você não crer na palavra, não confessar seus pecados, não seguir a Cristo, você será condenado, porque a palavra de Deus condena aquele que não quer vir para a presença dele, aquele que não quer servir ao Senhor. Então, Jesus pagou um alto preço por mim e por você, né? Deus enviando o seu único filho para morrer por mim e por você, e você não valorizar esse amor, não valorizar esse sacrifício, você está sendo mais miserável, que não quer seguir esse caminho, que não quer viver a vontade, o plano do Senhor para a sua vida. Eu vou para o livro de Isaías. Isaías fala do plano, esse plano de salvação, dando continuidade ainda, porque Deus vela. Eu preparei uma palavra, mas Deus me deu outra. Então eu vou seguir a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela sempre é verdadeira. Ela sempre faz a boa, perfeita vontade do Senhor, é essa. Que fazemos a vontade do Senhor. Aleluia. No livro de Isaías, do capítulo 55, do versículo 6, fala assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se Deus está perto de mim, está perto de você, né? Através da palavra, Ele vai me usar para falar com você, para despertar, para buscar esse verdadeiro caminho, essa verdadeira paz, né? Essa verdadeira felicidade, né? Não é fácil buscar o Senhor, mas se você se esforçar para estar nesse caminho, você não vai se arrepender, porque você vai ter vida. Vai ter vida. Você vai se animar, vai se fortalecer. Você vai estar feliz em estar na presença, porque você vai estar buscando, você vai estar adorando, né? O único que tem que ser adorado, que é Jesus, o Filho de Deus. No versículo 7, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, vai se compadecer de você, de nós. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, se você tem feito alguma coisa que não tem agradado o Senhor, se você está no caminho que não está agradando o Senhor, pode ter certeza que Ele é misericordioso em te perdoar, em apagar o teu passado, em escrever uma nova história. Então, todo o seu pecado Ele vai lançar no mar de esquecimento, e você vai estar na presença de Deus. Ele vai escrever uma nova história para a sua vida. Então, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar a cada dia. Quanto mais você vai se alimentando da palavra, você vai se alimentando, e Deus vai te lavando, te purificando, te tratando, e vai arrancando aquilo tudo que não é dele, que está na sua vida, e você vai, né, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus está pronto a te perdoar. Jesus está pronto a te aceitar como filho, que esse filho quer obedecer o pai, que quer obedecer o pastor. Então o pastor
ele tem um cajado, e esse cajado é a palavra. Então, se você seguir a palavra, com certeza, você vai apanhar no início, mas você vai se consertar, você vai andar de acordo com os princípios da palavra. Aleluia. No versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Se você tem um caminho, e esse caminho você quer o seu caminho, mas não quer o caminho do Senhor, você está andando em caminho que está te levando ao mau caminho. Mas se você seguir o caminho de Jesus, com certeza você está seguindo o melhor caminho, que é o caminho estreito. Esse caminho estreito é o caminho que vai te levar a ter vida. Como está escrito no livro de Mateus, e depois eu volto para o livro de Isaías, do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, digno de todo louvor. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, no capítulo 7, diz assim. 7 do capítulo, do versículo... Estou no livro de Marcos, vou para o livro de Mateus. Mateus, do capítulo 7. 7, do versículo 13, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, se o caminho de Jesus é apertado, é estreito, você sabe que é difícil, então você precisa fazer o quê? Você precisa se esforçar, você precisa renunciar, você precisa, lutar para estar na presença de Deus, lutar pela sua salvação, porque a salvação é individual, então cada um tem que lutar por si. Mas quando você fala, você pode me ajudar em oração, você pode interceder por mim, com certeza eu posso interceder por você, eu posso orar por você, mas se eu orar por você e você não fazer sua parte, de se arrepender, de se voltar para o Senhor, como é que eu vou te ajudar dessa forma? Então você precisa se esforçar, eu vou me esforçar. Hoje eu vou acordar, vou ler a palavra. Hoje eu vou levantar, eu vou dobrar meus joelhos e vou falar com Deus. Você vai criar esse hábito de falar com Deus de joelho. Eu vou orar, vou falar com Deus, vou entregar meus problemas, vou agradecer, vou glorificar, vou adorar. E você vai criar esse hábito e você não vai desanimar, porque esse hábito vai fazer com que você venha crescer, venha ter comunhão, você vai conhecer Jesus, verdadeiramente. Você vai criar um temor, uma obediência, uma comunhão, uma paz. A presença dele vai invadir não, que Deus não invade, Deus habita. Então ele vai habitar na sua vida. Quem invade na sua vida, quem invade na vida do ser humano é Satanás. Então, se você, a partir de hoje, falar, eu quero ter compromisso com o Senhor, todos os dias quando eu acordar, ao deitar, ao levantar, você vai ter compromisso de criar o hábito de orar, de ler a Bíblia, de adorar, de ir para a igreja. Você vai se fortalecer, você vai se tornar uma nova criatura. Eu vou para o livro de João, do capítulo 3. Louvado seja Deus. Que tem aqui, tem Nicodemos que era um católico e que ele precisava se converter para viver. Ele precisava e precisou, nascer de novo para conhecer a Deus, para nascer de novo, para se tornar um homem que Deus queria que ele fosse, Aleluia.
Aqui o tema fala do o novo nascimento e Jesus com Nicodemos, né? A conversa de Jesus com Nicodemos. Iniciando do versículo 1 do capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é Jesus, é mestre. Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se você não nascer de novo, como eu li, como eu acabei de falar para você, no livro de Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Da água é através do batismo, do Espírito é quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, essa vivência com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, essa leitura da palavra vai fazer com que o Espírito venha habitar em você. E você venha receber a presença do Espírito Santo na sua vida. Então você vai se fortalecer. Então, você vai experimentar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Só para reforçar, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se você nascer de novo, você vai entrar pelas portas. Você vai ser salvo. Você vai conhecer a Cristo. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Por exemplo, uma criança nasceu, né? A mãe decide batizar essa criança. Por quê? Não é necessário. Essa criança não tem pecado. Essa criança não tem pecado, né? Isso aí é um ritual, porque a criança não tem pecado. A criança nasce, ela é inocente. Ela só vai conhecer, né? Que ela tem pecado é quando ela começa, né? Conhecer as coisas. Ela começa a conviver, ela começa a ter, né? Aprender. Vai aprender no dia a dia. A partir dos 9, 10, 11 anos, a criança já vai desenvolvendo uma maturidade, então ela já vai conhecer, né? Que a criança, na verdade, já nasce do pecado. A gente nasceu do pecado. Então, a criança é sem pecado. A criança é inocente. Então, a criança não tem necessidade de batizar a criança. Mas o ser humano, quando ele vai crescendo, vai praticando as obras, né? Que não está agradando ao Senhor, com certeza ele já está pecando, ele precisa se arrepender, ele precisa se converter, né? Porque mesmo ele sendo velho, ele precisa se arrepender para ser salvo. Como foi aqui com Nicodemos. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Foi isso a pergunta que ele fez para Jesus. Aí Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então precisa nascer da água e do Espírito. A água é através do batismo e do Espírito é receber a presença de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então Jesus fala que é necessário vos é nascer de novo. Olha a presença de Deus no versículo 8. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, todo aquele que é nascido do Espírito vive a presença de Deus. Então, Deus vai nos levar, nos conduzir aonde Ele quer. Se Ele está querendo que eu esteja aqui agora, nesse momento, levando a palavra para você, então, foi a vontade dEle. Então, foi o vento dEle que me soprou até aqui, para mim estar falando de Jesus para você. Para mim estar falando da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa. Que ouvimos a palavra do Senhor, mas não só ouvir, mas praticar. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente venha ouvir e praticar. Praticar e viver a vontade do Senhor.
Deus é perfeito. A obra de Deus é completa. Quando ele começar uma obra na sua vida, com certeza, a obra que ele vai fazer, que ele vai começar, não vai ser incompleta. Ele vai terminar. Porque se ele começar, ele vai terminar. Se você começa, se você hoje, a partir de hoje, confessar o Senhor, né? Você vai ter que continuar perseverando em conhecer os caminhos do Senhor, meditando nas Escrituras, para você ser salvo, para você ter vida, para você, com certeza, desejar a palavra, desejar viver a palavra. Porque quanto mais você se alimentar, criar o hábito de ler a palavra, você vai, né, mergulhar, até ser lavado, até você ser cheio da graça e do conhecimento do Senhor. Porque o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E se você conhecer essa escritura, com certeza não vai faltar conhecimento, porque o conhecimento vai te levar a você a se despertar, a viver, né? E falar, eu tenho que viver para Jesus hoje. Eu não posso esperar amanhã. Eu tenho que viver para Jesus hoje, porque Jesus, ele vai cumprir com a sua vontade. Eu tenho que viver para Jesus hoje, porque o melhor ele tem para mim. Eu não vou viver distante do Senhor. Por quê? Você não pode viver distante do Senhor? Porque você é distante do Senhor, você só terá uma vida destruída. Mesmo que às vezes você venha levar uma vida assim, achando que está totalmente bem, mas de repente desanda tudo. Desanda, porque não está nos planos do Senhor. Uma vida que está na presença do Senhor, no momento, você caminhando, iniciando na presença, você vai ser direcionado, você vai ser guiado pela palavra. Pela palavra. Olha, eu vou continuar falando sobre Nicodemos. No versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isto. Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificando o que vimos. E não aceitamos. Caiu a internet, voltou novamente. Glória a Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceiteis o vosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o Filho que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê mas quem não crê já está condenado, diz a Bíblia, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é Jesus, porque as suas obras eram más. Então, vou parar aqui. As suas obras eram más, né? As obras dos homens são más, porque estão distantes do Senhor. Mas quando você vem para o caminho do Senhor, as suas obras vão ser boas, porque vai estar agradando o Senhor. Glória a Deus. Foi uma palavra não planejada por mim nessa manhã, porque eu planejei uma palavra, né, para falar com você, mas só que Deus foi e mudou tudo. Então Deus, quando Ele quer trabalhar, né, Ele trabalha
da forma dele, do querer dele, da vontade dele. Assim seja a vontade do Senhor no céu e na terra. Então, para completar, eu vou deixar para você no livro de Mateus, para finalizar. No livro de Mateus 10, Mateus 10, 32 e 33, do versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então, essa é a palavra que eu deixo para você nessa manhã. E Deus quer que você venha confessar Ele diante dos homens, que é diante do pastor, né? Até diante da live aí, ó, eu posso estar fazendo nesse momento o apelo, fazendo oração por você, e você entregando o seu caminho ao Senhor, e Deus possa te alcançar com vida, né? Mas você confirmando aqui que você precisa se converter, que você está confessando ao Senhor, mas você precisa também congregar. Você precisa congregar, fazer aliança, né? De fazer aliança, de estar na presença do Senhor, de estar congregando, estar se alimentando da palavra, porque a palavra vai te fortalecer a cada manhã, né? E você vai ter um pastor que vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você e vai te ajudar na área que você mais está precisando, porque foi assim que foi comigo. Foi assim que foi comigo. Eu passei a servir ao Senhor depois de 2 livramentos que eu tive de moto, né? Depois da traição que eu tive, que eu cheguei a entrar em depressão. Então, eu fui procurar refúgio em quem? No Senhor. Eu não fui procurar refúgio, né? Na bebida. Eu não fui procurar refúgio, né? Em droga. Eu não fui procurar refúgio em prostituição. Eu fui procurar meu refúgio, meu socorro no Senhor. Então, eleve os seus olhos para o monte. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor. Então, se você procurar seu refúgio, seu socorro no Senhor, Ele vai te ajudar a sair dessa vida. A sair dessa vida de escravidão. Desse sofrimento que você está passando. E Deus não quer que você seja destruído. Deus quer que você seja salvo pelo poder da palavra dEle. Então, escuta a palavra de Deus nessa manhã. E guarda, e pratique, e viva. E segue os mandamentos do Senhor, porque com certeza Ele vai cumprir os planos dele na sua vida. Você tem um chamado, eu fui chamada, você tem um chamado, então se você tem um chamado, não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado, porque você vai pagar o preço da sua desobediência. Você vai pagar o preço da sua desobediência. Quando você tem um chamado por Deus, quanto mais você tenta lutar com suas forças, você não vai para frente. Porque a sua vontade não vai prevalecer. Mas a vontade de Deus vai prevalecer até que Ele venha te buscar. Então siga a vontade do Senhor. Com certeza você será um homem realizado. Você será um homem que vai, né, viver de acordo com a vontade do Senhor aqui nessa terra. O mundo já é do maligno. Então, se você ficar distante do Senhor, o mal pode chegar e as oportunidades que Jesus tem te dado, está te dando, pode passar e você não vai ficar mais, você não está mais enganado, né? Quando a morte chegar, ela não avisa, né? A morte, quando ela chega, ela não avisa, ela chega de surpresa. Então, temos que estar preparados espiritualmente para a volta de Jesus. Entendeu? Muitos falam, Jesus está voltando, mas quando a morte chega, é porque Jesus voltou para você, vai voltar para mim. Então, temos que estar com nossa vida entregue ao Senhor, servindo ao Senhor, para que a gente venha ter vida, que venhamos morar com Ele eternamente. Então, Jesus, Ele tem esse caminho. Se você viver esse caminho, você vai ser feliz. Você vai se tornar o homem que Deus quer que você seja. Que você seja. Amém? Eu quero glorificar a Deus por todos que entraram, né? Se vocês puderem,
vai no início do vídeo, quando eu tiver cancelado aqui, né, o vídeo, vocês podem voltar ao início e escutar a palavra desde o início, para que a palavra de Deus venha falar ao teu coração. E com certeza, nada que foi, né, levado, pregado para você, que vai estar escutando, será em vão. Sempre uma palavra vai encaixar na sua vida, porque ela nunca volta vazia. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero estar apresentando vocês nessa manhã ao Senhor, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um de vocês, alcançar a vida de vocês, alcançar a família de vocês, onde vocês estiverem. Que vocês possam ser alcançados pela presença de Deus, que vocês possam abrir o coração nessa manhã para meditar na palavra, para buscar o Senhor verdadeiramente, adorando, glorificando, né, clamando ao Senhor, porque temos que estar apresentando a nossa vida a cada manhã, a nossa família, né, em oração, né, tá cobrindo a nossa família de oração, porque nossa família precisa ser alcançada. Se você já foi alcançado pelo Senhor, ore por aqueles que precisam ser alcançados, né, porque mais e mais pessoas precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não pode deixar de ser anunciada, porque a palavra de Deus fala que temos que ir pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não podemos fazer essa acepção. Mas tem pessoas que recebem de imediato. Mas tem pessoas que demoram para receber a palavra do Senhor. Porque o inimigo trabalha para as pessoas ficar cego, não enxergar a luz da palavra. Acha que aquela palavra que está sendo ministrada, eu não vou ouvir porque essa palavra não é para mim. Mas a palavra de Deus sempre é verdadeira. A minha palavra não é nada, mas a palavra de Deus é tudo que vai mudar que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma pequena oração e que o Senhor Deus possa alcançar a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar falando do teu nome, Senhor. Eu quero agradecer pelas pessoas que já entraram, que vão entrar, as pessoas que estavam na live escutando, que o Senhor possa alcançar, confirmar a tua vontade, o teu querer, cumprir a tua vontade, salvando, resgatando, libertando, meu Pai, da escravidão, e que elas possam andar na tua presença para glorificar teu nome, e que toda força maligna caia por terra, e todo mal que tem trabalhado para destruir essa vida, meu Pai, nessa manhã, que o Senhor aniquile as obras de Satanás, que o Senhor destrua pelo poder da tua palavra, assim seja. Amém. Obrigada a todos. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia, né, de livramento da parte do Senhor. Deus abençoe a todos.